Bom, pessoal, a parte 3 da nossa aula de lógica de programação. E hoje a gente está vendo, né, as funções de entrada e saída. Entrada através da função input e saída através da função print. O que ficou faltando para a gente agora e concluir a ação de hoje, né, os estudos de hoje, é uma coisinha ainda em relação à função input. Eu mostrei para vocês a função input da maneira mais simples, quando você está recebendo informações que elas são de uma forma assim mais geral. A gente já fez no vídeo 1 para receber o nome, o e-mail e a senha. Não foi isso? Foi, essas três coisas. Mas, por exemplo, digamos que a gente quer receber informações que vão envolver especificamente números, tá? Digamos que a gente pegue duas pessoas, duas idades, e a gente quer somar as idades dessas pessoas, para saber qual é a soma da idade de dois amigos, né? Quanto é que vai dar a soma da idade de duas pessoas, ou a idade de todas as pessoas da casa, enfim, algo do tipo. Vou mostrar para você algumas coisas para você ficar ligado. Então eu vou colocar aqui, ó, idade 1. Obviamente a gente está usando a função input para receber informação. Se eu quero a informação da idade, então eu vou utilizar o input. Vou colocar aqui, ó, idade 1 para ser digitado. E aí eu vou colocar, sei lá, 16. Né? Aqui, lembre-se, aqui é o modo interpretado, tá? Para ser mais rápido. Idade 2. Input. Idade 2. Idade 2, sei lá, 20. Bom, o que eu quero fazer agora? A intenção é somar as idades. Saber qual é a soma dessa idade. A gente, obviamente, sabe que 16 mais 20 é 36, né? Mas, digamos que a gente não viu isso, uma outra pessoa está respondendo isso aqui pra gente. Então, a gente vai ter que criar um código para somar essas idades e mostrar pra gente. O que a gente faz? Vou criar uma variável aqui, soma. Soma vai receber quem? A variável soma vai receber a idade 1, não é isso? A variável idade 1 mais a variável idade 2. O que vai acontecer? Vai somar e vai colocar dentro da variável soma. É a lógica, não é? Não é isso que está acontecendo. Ok? Fez lá a ação. E aí, pessoal, aconteceu o quê? Não aconteceu nada, porque isso aqui é um processamento, pessoal. Ele processou. Você não viu acontecer porque você não está chamando justamente a função print para mostrar. Ele só processou. Mas se você quiser ver de fato o que aconteceu, a gente já sabe, utiliza a função print. Então eu vou colocar um texto para ficar melhor, mais bonitinho. A soma das idades tá certo? Idades é de, né? E vou chamar a variável soma. Bom, para aparecer aqui, pela lógica, 36. Não é? Sim ou não? Vai dar certo? Vai dar errado? Quem for a pessoa esperta, até deve ter visto o material, vai ver que isso aqui vai dar uma coisa bem estranha. Se você olhar assim, 1620, tá errado. 16 mais 20, professora, não é 1620. Mas observe o que ele fez. O que ele fez, pessoal? 16 e 20. Ele não somou. Aqui não é 1620, até porque 20 mais 16 é só se for multiplicado por muita coisa para dar esse 1620. Ele não somou. O que ele fez? Juntou 16 com 20. Professora, mas ela não estava fazendo aqui, não é a soma, não é a adição, tá aqui, ó, o sinal de mais. Para quem lembra de algumas aulas ainda no laboratório da escola, eu mostrei umas diferenças de ações, principalmente com um símbolo de mais, com coisas que são strings e coisas que são do tipo int.
Nesse caso aqui, pessoal, ele está considerando tanto a variável idade 1, tanto a variável idade 2, como string. Como é que você sabe disso? Coloca aí o type, ó. Type idade 1, para você ver qual é o tipo dessa variável. O que ele mostrou aqui, ó, str, string. Então, ele não soma strings. Se for 2 string, ele não soma de fato como a gente soma na matemática. Duas coisas string, quando ele encontra um mais, ele não vai somar de fato, ele vai juntar. Por isso que ele juntou. Eita, professor, e agora? Eu quero de fato é somar mesmo. Matematicamente eu quero somar. Como é que eu faço? Aí aqui no caso você tem que observar. Quando você for receber algo que é especificamente número, idade, um valor de uma coisa, um preço, a altura, um peso de uma pessoa, né? Tudo que envolva números, um desconto, tá? E você vai usar a função input, dia, ano, ok? Você vai ter que se ligar nos tipos. Quando eu recebo algo que eu sei que aquele valor é inteiro, como a idade, não existe, você tem quantos anos? Não, eu tenho 20 anos, 20,3 anos. Você não diz isso. Você diz 16, 15, 14, 20, 30, 50, né? Você diz uma coisa inteira, não é uma coisa quebrada. Então, quando você sabe que aquilo que você vai receber é realmente inteiro, como idade, então eu vou colocar aqui, ó, idade, recebe, e você vai utilizar, obviamente, a função input, só que antes do input você vai colocar o tipo. Eu sei que idade é do tipo inteiro, então antes do input você vai colocar o tipo. E aí continua normalmente, tá? Idade. Certo? Agora atenção, né? Aumentou aqui mais um parênteses, ó. Int, abre parênteses, input, abre parênteses, fecha o primeiro parênteses, fecha o segundo parênteses. Observe que eu tenho 2 parênteses desse lado direito, esquerdo e fecho do outro lado 2 parênteses, tá? Nunca esqueça isso, pessoal. Abriu, fechou. Então, idade, 14. Certo? Deixa eu criar uma outra variável aqui, vou colocar idade 3, porque a 2 já está sendo usada. Mesma coisa, ó, idade, opa, input. Eu coloquei o int antes, por quê? Porque eu sei que eu vou receber uma informação que ela vai ser um número, e esse número vai ser inteiro, tá? Esqueci das aspas. Então, 14 e 23, a gente sabe, somando aqui rapidão, dá 37. Mas vamos fazer de fato, né? Soma agora vai receber idade, mais, que é essa variável aqui, ó, mais a idade 3. Não mostrou nada, porque você só fez uma conta, eu quero mostrar agora de fato. Vou colocar aqui, ó, a soma. Vou ter que copiar tudo de novo, né? Vamos usar a nossa inteligência. A soma das idades é soma. Então, agora sim, agora faz todo sentido, de fato, né? Agora, na parte anterior também fazia sentido, certo? Só que a resposta foi um pouco diferente, porque as duas variáveis, idade 1 e idade 2, elas são strings. Strings não soma, junta. Aqui não. As duas variáveis, idade e idade 3, eu sei que elas são do tipo int. É um número, de fato. E, quando eu utilizo número de fato, a ação aqui de somar, né, da adição, aí vai realmente, matematicamente, vai somar. E é para dar o que agora? De fato, 37, ó. A soma das idades é 37, tá? Só para finalizar, por exemplo, que eu quero pegar uma informação sobre a altura de uma pessoa. A gente sabe que a altura, pessoal, peso, valor de um produto, ou preço de um produto, são números, beleza, é número.
Mas esse número, ele é quebrado. Quando você diz, ei, qual é a tua altura? Aí você diz, não, eu tenho 1,50 m e pouco, eu tenho 1,78 m, eu tenho 1,83 m. Olha só, né? Já é uma coisa quebrada. Então, existe um tipo de variável que é especificamente para números quebrados, que é um float. Então, o que você vai fazer é o seguinte, vou criar aqui a variável altura, vou colocar float, porque eu sei que essa resposta vai vir um número que é um número real, né, que é quebrado. Input, eu vou colocar aqui qual sua altura. Qual sua altura? 1,79. Não se esqueça, aqui no Python, a gente está acostumado normalmente com a vírgula, né? Para números quebrados. Aqui no Python é ponto, tá? É ponto. Se você botar vírgula, não é que vai dar erro, certo? Não é que não vai dar erro. É que se você for usar para fazer alguns cálculos mais lá na frente, pode dar uma inconsistência, pode dar até erro. Mas se você botar 1,83, inicialmente não vai dar erro. Mas pode ser que deu erro lá na frente. Então não se esqueça. Números quebrados no Python é ponto, tá? Para separar a casa decimal. Então tá aí, ó. Sua altura é 1,79. Vou dar só um print aqui. A altura. E chamar a variável altura. Então, só para mostrar, ó, 1,79, certo? Fica mais evidente, por exemplo, sei lá, quanto seria a sua altura se fosse multiplicado, sei lá, por 2. Só uma loucura aqui, né? Só para a gente ter a conta, né? Fazer uma conta. Vou criar a variável m de multiplicação e vou chamar a variável altura vezes o símbolo para expressar, né? A multiplicação é o asterisco, tá? Vezes 2, por exemplo, né? E aí eu quero mostrar agora a altura multiplicada por 2. Só para mostrar, né? E realmente isso aqui é um número, de fato, porque eu utilizei aqui o tipo float. E ele vai multiplicar, né, pessoal? Deu aí, ó, 3,58, tá? Lembrar que deu certo porque eu tô colocando ponto aqui, tá? Se eu tivesse colocado a vírgula, poderia dar um erro aí, certo? Quando eu tô fazendo multiplicações ou soma. Então, só para concluir, lembrar que agora, né, finalizando tudo, o input e o print são funções. O input é uma função de entrada, o print é uma função de saída. Essas duas funções fazem justamente isso que a gente está vendo, a interação. Você tem uma pergunta, vai, responde, ele vai te dar uma resposta. Talvez no meio dessa resposta vai acontecer alguma coisa, um processo, uma soma, uma multiplicação, alguma conta, alguma coisa, e depois é que mostra as respostas. Obviamente depende do programa que você está desenvolvendo. Então, eles servem justamente para ter essa interação entre programa, o programinha que você fez, e o usuário. Lembre-se daquela telinha lá do Facebook que eu mostrei para vocês. E todos os outros programas que a gente interage, aplicativos que a gente interage, é isso. Você tem um campo lá para digitar sua mensagem no WhatsApp, você digita, clica no enviar, ele vai processar e vai chegar lá no seu colega, tá? Então, lembrar disso, né? Que toda a função input, pessoal, ela é sempre acompanhada de uma variável, certo? De uma variável. E aí, a outra coisa também que o input precisa ter é a mensagem. Ele precisa dizer o que ele quer receber. É uma idade, é um nome, é um e-mail, é uma senha, é um valor, é uma altura. Aí tem muita coisa que você, dependendo do que você está fazendo, que você quer receber. Certo? Então, você tem que ter necessariamente essas duas coisas. Variável e a mensagem. Ok? Agora, acrescentou um pouquinho, uma coisinha a mais. Se você está pedindo a informação que vai vir só texto, exemplo, um endereço, o e-mail, uma rua,
o nome de uma pessoa, uma senha, né? Que a gente sabe que senha tem letras e números, tá? Quando mais ou menos esse grupo aí é um input normal, tá? É um input normal, só com a variável e o input. Por exemplo, eu falei de endereço, tipo isso, né? Ó. É só assim. E a mensagem, obviamente, né? Por exemplo, digite seu endereço, certo? Lembrar, a boas práticas de programação, não é aconselhável colocar o cedilha, por isso que eu coloquei endereço. Mas aqui dentro da mensagem, eu botei normal, tá? Então aqui, pessoal, é quando você vai receber uma informação que tem texto, que vai ter muita letra, pode ter um número, pode, mas em sua grande maioria é letra, ok? E o outro exemplo, a outro que você precisa identificar, é o que a gente começou a fazer aqui, por exemplo, na altura, né? Que você tem a variável, só que você vai receber um número. E aí você tem que identificar esse número, vai ser, é só inteiro? É float? E aí, quando você recebe número, para que as contas, né, tanto da adição, multiplicação, subtração, divisão, possa acontecer de fato, você tem que especificar qual é o tipo antes de colocar o input, ok? Então, é a única diferença para quando você for receber coisas gerais, digamos assim, é normal, é só a variável, o input e a mensagem. E quando você for receber número, você tem que especificar antes do input se aquele número é float ou int. Uma dica: float recebe qualquer tipo de número. Então, se você está na dúvida se o que você vai receber é inteiro ou quebrado, joga com float. O float vai receber qualquer número, tanto faz se é inteiro ou quebrado, ok? Então, veja o material que eu enviei, tente fazer esses códigos, tente interagir com alguém da sua casa, um amigo para responder, para ver se está fazendo certinho, que fica legal, vai dar certo, tá bom? Então, pega o material, estude, pegue o seu celular, pegue o notebook, tenta fazer esses códigos, ok? Qualquer dúvida, repito, coloque lá na plataforma do Google Classroom, eu vou tirar as dúvidas, tá? E no mais, pessoal, bons estudos!